Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui. Nós chegamos aí num momento importante em relação a esse tema que fala da formação dos climas da Terra. Veja que nós já falamos de zonas térmicas, nós já falamos de fatores climáticos, nós já falamos de biomas mundiais, biomas brasileiros. E para a gente fechar esse assunto, eu gostaria de trabalhar com vocês ainda, né? Teremos aqui dois momentos, duas aulas falando em relação à poluição, que é algo importante relacionado aí com os climas do nosso planeta. Então, quando a gente pensa em um poluente, é importante que a gente classifique o tipo desse poluente. Então, um poluente que pode trazer aí uma questão de poluição para o nosso ambiente, podendo trazer uma modificação, uma interferência no clima. Então, por que estudar a poluição se a gente está falando da formação do clima? Por quê? Porque a poluição ela pode alterar esse clima. Então, tem uma relação aqui importante. A gente entendendo um pouquinho disso, a gente pode atuar numa prevenção, tentando evitar aí uma alteração climática. Quando a gente estuda, por exemplo, a evolução humana, quando a gente estuda a evolução de seres vivos, a gente percebe que muitas espécies já sofreram extinção. E quando a gente vai avaliar o que pode levar à extinção de uma espécie? Uma mudança climática. Então, o ser humano ele é um ser vivo jovem aqui no nosso planeta. Nós estamos aqui, né, pelo menos o Homo sapiens, ser humano moderno, aí, o Homo sapiens, nós estamos há 300 mil anos somente nesse planeta. Então a gente precisa ficar atento a essas mudanças climáticas. E vamos estudar então um pouquinho da poluição, o que pode poluir o ambiente para que a gente possa tomar aí medidas que vão minimizar esses impactos. E falando então de poluentes que são quantitativos e qualitativos. Então anota lá no seu caderno. O que é um poluente quantitativo? Ah, professor, fala de quantidade, né? Isso. Um poluente quantitativo é um poluente que ele já existe naturalmente. Por exemplo, o gás carbônico. O gás carbônico já existe na atmosfera, mas quando nós eliminamos mais gás carbônico através da queima de combustíveis fósseis, nós aumentamos a concentração de gás carbônico na atmosfera. Traz como consequência o agravamento do efeito estufa, podendo levar a um aquecimento global. Então, o gás carbônico é um poluente que já existe na atmosfera naturalmente, mas a gente pode agravar, a gente pode aumentar essa quantidade. Então, poluente quantitativo. Poluente qualitativo é um poluente que ele não existe naturalmente no ambiente. Por exemplo, quando a gente lança o esgoto na água. Você vai para a praia e você vê aquele córrego, né, ali chegando o esgoto na água do mar, ou seja, o esgoto não faz parte da água do mar. Ele é algo, né, que foi lançado ali. Então é um poluente que muda a qualidade da água. Um poluente qualitativo é isso, um poluente que não faz parte naturalmente, que muda a qualidade do ar, a qualidade da água, altera a qualidade do solo. Um outro exemplo é o chorume, que é aquele líquido mal cheiroso formado lá através dos lixos, que pode infiltrar no solo e contaminar o lençol freático, contaminar o rio. O chorume não faz parte naturalmente do solo. Então nós temos aí também um poluente qualitativo. Vamos começar aqui falando da poluição atmosférica, da poluição do ar. Quando a gente fala da poluição do ar, é importante a gente entender quais são os gases da atmosfera. Vamos pensar nos gases da atmosfera para a gente entender de uma maneira equilibrada, o que seria o ideal, né? Então a gente tem lá o gás mais abundante da atmosfera, 78% aproximadamente, nitrogênio. Então você vê a maior parte aqui nesse roxinho, o nitrogênio, 78%. E aí nós temos aqui em azul o oxigênio, em torno de 20%, vamos arredondar ali para 21%. Né? Então 20,9%, vamos arredondar para 21%. Veja que sobra 1% praticamente, 1% para outros gases. Desse 1% é que nós teremos o metano, o gás carbônico, o argônio, que estarão dentro desse 1%. Então, vamos lá falar de efeito estufa. O efeito estufa ele não é um problema. Então, quando a gente pensa em efeito estufa, o que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural. Porque às vezes a gente vai falar em efeito estufa, pensa que é alguma coisa ruim, né? Ah, o efeito estufa é ruim, vai causar o aquecimento do planeta. O efeito estufa é um fenômeno natural. Inclusive, ele é importante porque se não tivesse o efeito estufa, não existiria vida no nosso planeta, pelo menos como nós conhecemos. Quando a gente pensa, por exemplo, em colonizar Marte, em colonizar outro planeta, é importante a gente avaliar se tem um efeito estufa
nesses planetas que a gente pensa em colonizar? Porque é um dos fatores importantes aí, né, para um planeta, a questão de ter o efeito estufa. Agora, o que pode ser um problema? O agravamento do efeito estufa pode ser um problema. Talvez você já ficou, né, dentro de um carro num dia que estava muito sol, ou você foi entrar num carro, num veículo, quando estava muito sol. Ao entrar no carro você sentiu aquele calor. Esse calor está relacionado ao fato do carro ter ficado um tempo no sol. A radiação solar, ela passa aquecendo ali, né? Passa pelo vidro, aquecendo o banco do carro, aquecendo o painel do carro, e o calor acaba ficando retido ali dentro do veículo. Quando você vai entrar, você percebe esse calor. Então você entende o que é um efeito estufa. A mesma coisa acontece com o nosso planeta, só que nós não temos o vidro aqui. A gente tem gases, né? Como por exemplo o gás carbônico. O gás carbônico é o principal gás estufa. Temos o metano. O metano também é um gás estufa. Podemos dizer que é o segundo gás estufa principal aí, né? Primeiro o gás carbônico, o CO2, depois o metano, que é o CH4, e ainda temos o N2O, que é o óxido nitroso. Esses são os três principais gases relacionados com o efeito estufa. Quando o ser humano lança esses gases em excesso para a atmosfera, o gás carbônico, a partir da queima de combustíveis fósseis, a gente aumenta a concentração de gás carbônico da atmosfera. O metano, a partir da criação de gado. Você sabia que o arroto do gado, o pum do gado, libera metano? E é considerável aqui, né, para o efeito estufa. Temos ainda os lixões, liberam metano. E o óxido nitroso, a partir de processos industriais e de veículos, aí a gente pode ter eliminação, até o uso de fertilizantes na agricultura, a gente pode ter eliminação ali de óxido nitroso. O que acontece aqui no efeito estufa é o seguinte: a radiação que vem do Sol aquece o nosso planeta, como se fosse lá o carro que está no Sol, né? Só que nós não temos aqui o vidro, aqui nós temos os gases da atmosfera. E aí esses raios infravermelhos, uma boa parte desses raios infravermelhos acabam ficando retidos próximo da cidade, porque os gases estufa acabam retendo esses raios infravermelhos, e isso, a percepção que a gente vai ter é uma temperatura mais alta, ou seja, por conta do calor que fica retido. Então o fato de ter um efeito estufa faz com que a gente tenha uma temperatura mais equilibrada no nosso planeta. A gente não tem uma amplitude térmica muito grande comparando o dia em relação à noite. Então é uma temperatura mais estável. Então o efeito estufa é um fenômeno natural, importantíssimo para a manutenção da vida do planeta. Mas qual é o problema, professor? O problema é que se a gente aumenta esses gases da atmosfera, poluentes, né, qualitativos, que eles já existem na atmosfera, mas que se a gente aumenta a quantidade desses poluentes, a gente agrava o efeito estufa. Agravando o efeito estufa, retemos mais calor. Isso traz como consequência o aumento da temperatura global, o que nós chamamos aí de aquecimento global. Quais são os principais gases, então, de efeito estufa? Vou destacar aqui para vocês, né? Primeiro, o gás carbônico, está em primeirão ali. Observe que o gás carbônico, se eu falar que ele tem um efeito estufa, né, um potencial estufa de 1, o metano tem um potencial estufa 21 vezes maior. Nossa, professor, por que o metano é mais potente, mas a gente fala que o gás carbônico é o mais importante, é o principal gás estufa? Porque tem muito mais gás carbônico na atmosfera do que metano, né? Quando você compara a porcentagem de metano na atmosfera, é bem menor do que gás carbônico. Então, por isso que, mesmo o metano sendo mais prejudicial, ele está, né, como segundo gás estufa. E na terceira posição nós temos o óxido nitroso. O óxido nitroso tem um potencial estufa, gente, 310 vezes mais do que o gás carbônico. Mas ele não está na primeira posição também porque ele está em menor quantidade. Então o gás carbônico é o principal gás estufa. Aqui a gente pode analisar os países que mais emitem gás estufa. Então nós temos a China, os Estados Unidos em segundo lugar. O Brasil está na 7ª posição. Então, China, Estados Unidos, Brasil na 7ª posição como países que mais emitem gás estufa. E aqui gostaria de chamar a sua atenção o que está relacionado, né? O que a China faz, o que o Brasil faz, o que os Estados Unidos fazem, o que eles fazem que eliminam esses gases estufa. Então, quando a gente vai avaliar na China, a questão da energia, produção de energia, a indústria e a agricultura. Vamos analisar os Estados Unidos, o que está relacionado com a emissão desses gases estufa? A produção de energia
e agricultura. Vamos avaliar aqui a União Europeia, produção de energia e agricultura. Vamos avaliar aqui, né, a Índia, energia e agricultura. Chegamos na Rússia, energia. Chegamos na Indonésia, energia. Chegamos no Brasil, energia e agricultura. Então veja que com relação à produção de energia, isso está relacionado ao crescimento econômico também de um país. Então muitas vezes quando tem essas reuniões, vamos diminuir os gases, né, a eliminação dos gases estufa do planeta. Só que isso tem um impacto econômico. Então muitos países acabam não assinando esses acordos, porque acaba impactando diretamente no seu desenvolvimento econômico. Aqui nós avaliamos a diminuição do Ártico em pouco mais de 20 anos, então o ano de 1979, comparado a 2003, quando foi feito esse estudo. Veja que nós temos aqui o quê? Uma região ali, né, que observamos essa diminuição do Ártico em pouco mais de 20 anos, ou seja, esse degelo, esse processo de aquecimento global está trazendo como impacto aí esse degelo das calotas polares. E aí, para que a gente possa fechar, então, dá uma olhada nesse exercício aqui comigo. Ó. Um processo de reflorestamento pode contribuir diretamente para a diminuição do efeito estufa, porque as plantas em crescimento, então pensa comigo, o desmatamento é um problema em relação ao efeito estufa. Por quê? Porque as plantas elas fixam muito gás carbônico. Você sabe que as plantas fazem fotossíntese e na fotossíntese as plantas fixam muito gás carbônico. Então, o que está relacionado, né? Porque as plantas em crescimento consomem gás carbônico durante a sua respiração. A respiração das plantas é igual à nossa. Você consome gás carbônico durante a respiração? Não, durante a respiração você elimina gás carbônico. Então não é essa a resposta. Fixam nitrogênio atmosférico em suas folhas? Não, as plantas não fixam nitrogênio. O único ser vivo capaz de fixar nitrogênio no solo ou na água são bactérias. Então, falso letra B. Planta não fixa nitrogênio, né, através das folhas. Ela absorve nitrogênio na forma de nitratos. Liberam oxigênio durante a sua respiração. Então, durante a respiração, as plantas liberam gás carbônico e não oxigênio. Elas liberam oxigênio durante a fotossíntese. A fotossíntese não é a respiração das plantas. Sequestram carbono durante a fotossíntese? Perfeito. O que é sequestrar carbono? Durante a fotossíntese elas vão fixar gás carbônico. Então elas sequestram esse gás carbônico da atmosfera. Se elas sequestram esse gás carbônico, elas diminuem o agravamento do efeito estufa. Então a alternativa correta, letra D. Letra E. Absorve metano durante a fotossíntese? Não. Elas utilizam gás carbônico e água. Na presença de luz acontece a fotossíntese. Mais um para fechar. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que é possível reduzir muito os arrotos das 211 milhões de cabeças do rebanho brasileiro. Com melhor pasto e suplementação alimentar, o gado engordaria mais e mais rápido e passaria menos tempo arrotando. Então ele estava falando aqui do arroto do gado, né? E algo relacionado à diminuição desse arroto. A redução da quantidade de arrotos pode ajudar a controlar o aquecimento do planeta, porque diminui a emissão do quê? O que está relacionado a ser eliminado através do arroto do gado? Lembra? A questão do metano. Então, a alternativa correta, letra B, metano CH4. Valeu, gente! Até a próxima, tudo de bom para vocês!